A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Olá pessoal, eu sou Átila Simons e hoje Eu no Holanda estamos com o Willis Souza. Bom dia Átila. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. É isso mesmo. E nós vamos começar a nossa entrevista falando sobre o jovem na política, né? Você é um jovem na política e é uma coisa que estamos vendo com mais força agora. Tenho a impressão de que a cada 2, 4 anos, uma geração por geração, nós conseguimos perceber o jovem com mais afinco na política. Porém, nós também conseguimos ver agora que esses jovens estão um nível um pouco acima. Antes eles iam só para as ruas e agora eles estão pleiteando cargos no Legislativo, na Câmara, na Assembleia. Como é que você vê essa questão da força do jovem na política? Olha, eu acho que nessa nossa nova geração, o jovem ele partiu para o centro do debate, né? Ele partiu para o protagonismo da política, né? E eu, mais do que nunca, que venho de uma geração de muitas, como é que eu posso dizer, de muitas manifestações, de muitas pessoas nas ruas pedindo por uma nova política no Amazonas, uma nova política em Manaus, eu já vinha presenciando que precisava de uma oxigenação essa política. Então, a juventude, ela é muito importante porque ela dá exatamente essa oxigenação, traz a novidade de uma nova geração que está mais informada, também tem se preparado, como eu já venho me preparando desde do próprio ensino médio, ensino fundamental, me preparando para a política e aprendendo um pouco mais sobre o liberalismo econômico, sobre as formas sociais de ajudar as pessoas, as políticas públicas que verdadeiramente atingem as pessoas de forma positiva. Então, eu tenho me preparado e eu acredito que muitos outros jovens vêm se preparando e a gente vê esse resultado no Brasil todo, jovens assumindo o protagonismo. Eu acho que é muito importante para a política no Brasil esse protagonismo dos jovens. Certo. Então, você já adiantou um pouco a pergunta. Tem a questão de disputar um cargo, não é isso? Sim. Como você estava falando, que ele quer ser um protagonista um pouco mais avançado. Você começou jovem, então bem mais jovem, não é? No ensino médio. Sim, fundamental, médio. Eu já vinha me preparando. Fui presidente do Grêmio Estudantil também da minha escola e estava aí já me envolvendo nas atividades políticas da minha própria escola. Então ali eu já percebi que não só eu, como outros jovens, como o próprio Júlio Lins também, que veio na última eleição passada e agora está em Princeton, nos Estados Unidos, estudando, que também tinha esse protagonismo político. Criei uma ferramenta, um vlog político na época na internet, juntamente com meu amigo Marcelo Vale, a gente foi até Brasília. Enfim, todo esse protagonismo acabou inspirando a gente, né, na política. Eu acho que é fundamental que isso aconteça. Então, essa iniciativa foi por causa disso. Você teve um envolvimento desde criança. Nós temos a questão familiar, né? Sim, claro. O seu pai e o tio, que são os mais famosos, foram Sim. Deputados, estavam na Assembleia Legislativa. Então, a gente percebe que isso está no sangue? A gente percebe ou isso está no sangue mesmo? Olha, isso eu considero que está no sangue, está no DNA. Né? Eu acho que de toda a minha família, dos meus primos, dos meus irmãos, eu sou quem mais puxou esse lado político, né? E desde muito cedo meu pai identificava essa veia política em mim. E eu não sabia do que ele estava falando. Quando uma vez eu estava lá em casa e eu fui pegar um copo d'água, ele estava com os amigos reunidos na mesa e ele me puxou e falou para os amigos dele que eu ia seguir o caminho dele. Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. Eu não sei onde ele identificava a minha veia política já naquele momento, né? Mas mesmo assim ele já falava aos amigos que eu seria a pessoa que seguiria os passos dele na política, ia representar o legado dele. E isso me marcou muito, esse momento. Apesar de eu não entender por ser uma criança, eu comecei a cravar aquilo na minha cabeça. O que meu pai quer que eu siga de legado? Né? Então ele já me preparou e eu fui matutando isso na minha cabeça e fui trabalhando, estudando
me preparando para realmente seguir o legado dele e, quem sabe, ter a minha obrigação de ser como ele ou melhor do que ele na política, que represente verdadeiramente as pessoas humildes da nossa cidade, as pessoas que precisam de políticas públicas verdadeiramente. É isso mesmo. Isso mesmo que é a pergunta que eu ia fazer. O seu pai foi um deputado estadual, Wallace Souza, a legislação dele como deputado foi para todo o Amazonas. Sim. Mas o que essa questão do legado, o que você traria para Manaus? Olha, eu acredito que o que a gente pode trazer para Manaus, que meu pai sempre fez, foi dar respeito pelas pessoas, né? Trazer dignidade, trazer propostas que beneficiem. A bandeira dele sempre foi principalmente segurança pública. Não é da alçada de um vereador, mas a gente pode muito bem pedir para que a prefeitura favoreça a guarda municipal, por exemplo, né? Arme a guarda municipal, prepare, dê um plano de carreiras e salários de cargos e salários para a guarda municipal. É uma área de segurança que pode favorecer as pessoas que moram aqui na nossa cidade. E esse legado foi que meu pai deixou. Meu pai, inclusive, foi secretário da Defesa Civil, né, gerenciou toda a guarda municipal, deu novo fardamento, ajudou as pessoas a terem sua dignidade, além também do trabalho social que nós sempre tivemos. Eu acho que esse legado é o importante. Eu sou uma pessoa que tem propostas, né, que tem propostas para a cidade de Manaus. Então eu tenho me preparado muito para isso e eu peço que as pessoas conheçam esse meu lado, essa minha vertente aí política. É certo. Então vamos para as propostas, né? A questão do transporte coletivo é um problema que recorrente, ano após ano, ônibus sucateado, a tarifa alta, mas e recorrente, né? Rotineiro, para todo mundo que pega ônibus. O que você pretende fazer a respeito do transporte coletivo, caso seja eleito? Olha, o principal problema da cidade de Manaus é que as vias elas não têm capacidade para os anos atuais, né? Nós temos um transporte coletivo voltado para os anos anteriores, né? Para o século passado. As vias são do século passado porque não são alargadas, né? Eu quero fazer um indicativo à prefeitura, exigir da prefeitura, quando eu estiver lá na Câmara Municipal, que ela faça o alargamento das vias, melhore as frotas de ônibus, porque elas não são adequadas, principalmente para a faixa azul, que para os usuários do transporte coletivo, a faixa azul é uma ideia boa, mas só que as vias não estão preparadas para receber a faixa azul, não estão preparadas para receber aquela ciclofaixa que o atual prefeito criou, que não faz sentido algum, onde desfavorece o trânsito, gera engarrafamento, pode gerar mortes também de ciclistas, e a gente não consegue compreender qual é a estratégia verdadeira dessa atual administração da Prefeitura de Manaus, né? Mas lá eu, enquanto vereador, quero cobrar o alargamento de vias, a renovação das frotas de ônibus, se possível, dar uma analisada em todo essas empresas de ônibus, investigar esses contratos, saber o que está acontecendo lá dentro, porque eles não entregam um ônibus verdadeiramente adequado para a população, né? As pessoas merecem, devido aos impostos que pagam, uma frota verdadeiramente adequada, né? E chegar lá na Câmara Municipal, eu quero exigir a tão sonhada pelos moradores de Manaus CPI do transporte público, que é fundamental para que a gente saiba o que está acontecendo verdadeiramente com as pessoas na cidade de Manaus. Então a gente pode dizer que uma das propostas, se você for eleito, será a CPI do transporte público. Exatamente. Seria uma das pessoas que irei brigar verdadeiramente pela CPI do transporte público, como eu já briguei em 2017, entrei na Câmara Municipal, pedi dos vereadores, levei o documento até a mesa dos vereadores dentro do plenário, exigindo a CPI do transporte público. Muitos deram aquela ladainha, não é assim que se faz, e a gente viu que não se faz de jeito nenhum então. Porque mesmo a gente exigindo, entrando dentro do plenário, pedindo juntamente de outros vereadores em 2017, não existiu nessa última legislatura uma CPI do transporte público, né? Ou seja, acabou em pizza. Tá certo. Com relação à saúde, vamos falar um pouco mais da saúde. A pandemia continua sendo uma questão de saúde. Caso vocês não tenham visto, nós mudamos aqui toda a nossa estrutura do Portal do Holanda, da TV Holanda, foi modificada por conta da saúde. Nós estamos mantendo o distanciamento social, fizemos os exames,
tem álcool em gel ali, tem álcool em gel ali, que você não consegue ver, mas tá tudo ali. Essas são questões, por mais que pareçam pequenas, elas são muito importantes. E esse tipo de coisa a gente também pode ver diretamente na saúde, né? Essas orientações, como as pessoas estão agindo ou deixando de agir. Com relação à saúde em Manaus, cabe à prefeitura, cabe à legislatura a questão apenas municipal, né? Como é que a gente pode melhorar essa questão? Porque o atendimento da saúde primordial, da saúde fundamental, também não está muito bem. Como é que a gente... Como é possível fazer uma melhora? O que você pretende fazer a respeito da saúde local? Olha, primeiramente, um problema que eu tenho identificado nos bairros da cidade de Manaus é que muitas das vezes as mães de família que querem fazer um exame preventivo, querem ir até no atendimento primário, que são as UBS, elas não conseguem atendimento porque às vezes estão fora de área. Então, dessa maneira, elas não conseguem realizar os seus atendimentos, né? Eu quero exigir da prefeitura que invista na tecnologia, em startups que favoreçam o atendimento, que gere também um relatório completo das mães, das senhoras, dos idosos, das crianças, dos adultos, que mostrem o relatório completo das consultas médicas que já tiveram, do antecedente médico que já teve. Isso já acontece em Santa Catarina, em cidades de Santa Catarina, do sul do Brasil, sudeste. Então isso é muito interessante que aconteça aqui em Manaus, que a gente dê um passo para a política 2.0, dê um passo para a atualidade, que é a tecnologia. Então eu exigirei, farei um indicativo à prefeitura para que invista em tecnologia, para que a gente tenha um quadro onde favoreça os pacientes, a gente tenha um verdadeiro conhecimento do que acontece na cidade de Manaus, quais são os gargalos verdadeiros das UBS e também diminuir as filas de atendimento de exames preventivos também. Correto. Continuando no tema de saúde, só que agora um pouco mais individual coletivo, né? Saneamento básico. Saneamento básico é uma questão absolutamente importante, ela faz parte da saúde, é onde começa a maioria dos problemas, e isso está atrelado a tudo, né? Se a pessoa não está bem de saúde, não vai para a escola, não tem como estudar, não tem como trabalhar, etc. e tal. Como é que você pretende, quais seriam as propostas com relação a essa questão do saneamento básico? A questão do saneamento básico, teve agora o marco regulatório, né, do saneamento básico que criou uma meta para a prefeitura, né, para a prefeitura de todo o país, onde 99%, eu acredito que por volta de 99% das pessoas têm que ter acesso ao saneamento básico dentro do Brasil, né? Então, isso vai ser um desafio, porque o que eu tenho entrado nas comunidades, tenho entrado nos hip-raps, na periferia de verdade, eles não têm o mínimo de acesso ao saneamento básico. Isso acaba prejudicando a saúde de muitos cidadãos. Então, eu acredito que a prefeitura, seguindo esse novo marco do saneamento básico, daqui a alguns anos, pensando a longo prazo, nós iremos atingir essa meta de 99%, senão sofreremos as sanções, né, do país, devido a não estarmos cumprindo com esse marco, né, com esse regulamento. Então, irei exigir dentro da Câmara Municipal que se acelere essa questão do saneamento básico, até porque poucas pessoas na cidade de Manaus têm acesso ao saneamento básico, e eu espero que isso se torne uma realidade o quanto antes. Correto. Já estamos mais ou menos no final, né, da nossa entrevista. Por gentileza, fique à vontade para as suas considerações finais. Olha, quero agradecer a todos que assistiram essa transmissão, quero agradecer o convite, tá bom, do Holanda, de todo aqui o portal, para que nós estivéssemos aqui trazendo as nossas ideias. Eu sou um jovem, como você que está assistindo também, que tem muitos sonhos, que tem muitas ideias e precisa apenas de uma oportunidade. Muitas pessoas na vida já pediram uma oportunidade de mostrar o seu valor sabendo da sua competência. Eu tenho conhecimento da minha competência, eu sou preparado, tenho propostas e eu não quero levar essa campanha apenas por ser filho de um ex-político conhecido na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Eu quero levar essa campanha para mostrar o meu valor. Chegou a hora de fazer a minha história. Agora no domingo será um momento novo, uma virada na política do Amazonas, na política de Manaus e o que está acontecendo no país. Essa retomada
do crédito político. Então, quero pedir a você que está assistindo que me dê essa oportunidade de ser vereador no dia 15 de novembro, votando 7870 Willis Souza para vereador, Davi Almeida prefeito 70, e eu tenho certeza absoluta que eu não irei decepcionar você nesse novo cenário político que está se formando. Vamos fazer justiça por todos os manauaras que sofrem com os problemas de nossa cidade. Podem contar comigo, podem contar com esse jovem que com certeza absoluta irá mostrar que veio para a cidade de Manaus. Muito obrigado, Portal da Holanda, obrigado, Átila, obrigado a toda a produção, todos que estão aqui, que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe a cidade de Manaus. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.